Hoje eu quero trazer uma palavra bem conhecida, bastante conhecida, uma história bastante conhecida sobre José. Quem não leu, mas já ouviu falar muito da história de José. José era um rapaz que era o querido do seu pai e devido a ciúmes, devido à inveja dos irmãos, ele passou por muitas dificuldades. Mas antes de falar de José, irmãos, eu quero aqui falar um pouco a respeito de cada um de nós. Eu, você, cada um que nos assiste, cada um que faz parte em cima dessa terra. Nós temos um passado que já vivemos. E temos um futuro, a qual só pertence a Deus. Um futuro que, se você entregar nas mãos do Senhor, eu tenho certeza que será melhor do que muitas coisas que você já viveu. Porque o que o Senhor tem para mim e para você, Ele nos garante. Ele nos garante que vai ser melhor. Ele nos garante que vai ter algo melhor. Ele nos garante um futuro melhor, porque Ele não mente. E os planos dele são melhores do que os meus. Os planos dele são melhores do que os nossos planos. Então, nessa noite eu quero esboçar sobre isso. Eu quero que você, nesse momento, comece a lembrar de tudo aquilo que você já viveu, de coisas boas, coisas ruins, momentos tristes, momentos alegres, dificuldades, situações a qual você pensou que não ia ter mais para onde ir. E você está aqui essa noite, nos assistindo. Eu estou aqui essa noite para levar uma palavra do Senhor para a sua vida, para a minha vida primeiramente, porque eu sei o que eu já vivi. E eu tenho certeza que se eu entrego a minha vida ao Senhor, assim como eu fiz há 16 anos atrás, eu tenho certeza que Ele tem algo melhor para a minha vida. Hoje eu quero que você venha ter isso no seu coração, que você venha tomar essa decisão no seu coração, que o que você já viveu ficou para trás, mas de hoje para frente, Deus tem algo melhor para a sua vida. Então eu quero que você venha entregar nesse momento seu pensamento, seu coração voltado a escutar aquilo que o Espírito Santo tem para falar conosco aqui essa noite. Porque eu tenho certeza, irmãos, se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, se você aceitar os planos deles para a sua vida, se você se submeter àquilo que o Senhor tem para nós, eu tenho certeza que por mais que venham tribulações, por mais que venham situações adversas, mas Ele sempre vai te livrar e Ele sempre tem o melhor para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você que nos assiste, se possível, abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37, verso 12. Eu quero esboçar sobre a vida desse jovem. Esse jovem que eu amo ouvir a história dele, amo ler sobre a história dele, porque ele tem algo que só o Senhor pode nos dar, irmãos, que se chama caráter de Cristo. Amém? A minha Bíblia tem uma versão bem atualizada, talvez seja um pouco diferente de algumas, mas é a mesma essência. Amém? Em Gênesis capítulo 37, verso 12, diz assim, a minha tem um título, José é vendido e levado para o Egito. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José, venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse, vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me tragam notícias. Então dali do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo caminho. Aí um homem o viu e perguntou, o que você está procurando? Versículo 16. Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O Senhor sabe aonde foram? O homem respondeu, eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que ia para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos
e os achou em Dotã. Eles viram José de longe, e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venha, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. 21. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Não derramaremos sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço aqui, no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Só até aí por enquanto. Irmãos, eu acho tão interessante que eu, você, cada um de nós fomos primeiramente gerados no coração de Deus. Nós fomos gerados através da vontade de Deus de que eu e você nascesse. Porque no meio de tantos espermatozoides, Deus escolheu eu, escolheu você, escolheu cada um em cima dessa terra. Os planos de Deus, eles sempre é melhor. Mas tem coisas na nossa vida que às vezes o Senhor chega e fala assim: ande com as suas pernas. Siga o que você achar correto. Eu vos dou o livre-arbítrio. Eu não quero impor nada. Eu quero obediência. Eu quero um coração que seja contrito na minha presença, mas em obedecer e não em sacrificar. Eu não quero nada mecânico, eu quero algo espontâneo que venha sair diretamente da sua alma, do seu espírito. E nós nascemos, irmão, num mundo a qual hoje nós estamos vivendo tantas coisas contrárias, tantas coisas que ninguém planejou e está acontecendo em cima dessa terra. Veio esse vírus, veio essa pandemia, vem tudo isso aí. Aí quando você coloca um conjunto ao todo, você vê que não é só questão da pandemia, é questões pessoais, questões governamentais, é questões de interesses particulares, não vem ao caso aqui. Mas eu quero dizer para você que cada um de nós temos uma história. Cada um de nós temos um passado a qual já vivemos por momentos bons, momentos difíceis, momentos talvez não tão felizes, momentos de decepções, de tragédias, momentos traumáticos, que você até hoje talvez ainda viva esse momento de trauma, de decepção, de abusos, a qual você nunca imaginou passar. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que há 16 anos eu passei por uma situação muito adversa na minha vida, a qual eu vim para os pés do Senhor. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu estou aqui, sendo pastor desse ministério aqui em Barreiras. Não foi eu que escolhi, foi Deus que me escolheu. Pela minha vontade, eu continuaria nos bastidores. Mas Deus, Ele sabe trabalhar na vida de cada um. E aqueles que Ele chama, Ele capacita. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas é o Senhor que nos escolhe para estarmos à frente, para estarmos lutando juntamente com a liderança, com a igreja, com nossos pastores, presidentes que estão ali em Brasília. Cada um lutando conforme a vontade de Deus na sua vida. E Deus usando conforme a vontade que Ele quer que você seja usado. Então eu vivi muitos anos, eu tenho 42 anos. Eu tenho um passado, eu já tenho uma história, estou vivendo algo que eu nunca planejei. Talvez seja a vontade do Senhor, não, é a vontade de Deus. Porque através, às vezes, das circunstâncias adversas, é que o Senhor traz ao seu coração, para ver onde está o seu coração. A palavra de Deus, ela é tão fiel, irmão, que ela diz que nós temos que nos alegrarmos nas tribulações, por amor ao seu nome. E quando nós paramos para analisar o nosso passado, o meu passado, o seu passado, você começa a lembrar de coisas a qual ainda dói em seu coração, coisas que você talvez ainda não perdoou, coisas que você ainda
tem de estimação, que coloca no colo e fica balançando e fazendo carinho a algo que não lhe traz nada de proveito, nada que vai lhe trazer um benefício maior. E isso vai começar a crescer dentro de você, e quando você perceber, você está se afastando de tudo aquilo que lhe faz bem. Irmãos, o que eu quero chegar no ponto exato é que o passado não importa mais. O que você viveu, se viu de experiências, talvez de algo que você não planejou, de traumas, seja o que for. Mas o que eu quero dizer é que a partir de hoje, o futuro, se você entregar nas mãos do Senhor, vai ser melhor do que o seu passado. Porque os planos de Deus é totalmente diferente do meu e do seu. Eu enxergo o que está acontecendo aqui agora, estou na igreja, aqui ao vivo, levando uma palavra do Senhor para a sua vida, para a minha vida. Estou enxergando aqui as pessoas que estão aqui comigo, o Leandro, o Vitor, mas eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco na minha vida. Mas uma coisa traz confiança ao meu coração. Deus sabe, e Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir na minha vida e na sua vida. Então, nesse momento, eu quero você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, comece a pensar o que você verdadeiramente quer para a sua vida. Irmãos, Jesus, Ele nos chama para uma vida eterna ao lado do Pai. Não tem outro caminho a seguir. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro meio, não há outro lugar, não tem como você buscar outra forma de você se achegar a Deus, de você se achegar ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele veio por mim e por você. Ele pagou o maior preço pela minha vida, pela sua vida, para nos dar essa oportunidade de nos arrependermos todo dia e de buscar verdadeiramente a vontade do Pai para nossas vidas. É fácil? Não é fácil. Mas não é impossível. Irmãos, o que você viveu para trás, esquece. Joga no mar do esquecimento e viva o agora de Jesus na sua vida daqui para frente. Eu tenho certeza que Deus, Ele sempre vai estar do seu lado. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus fala que no mundo tereis aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo e vou dar poder e autoridade a vocês para vencer em meu nome. Eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo, que já teve várias experiências na vida com Deus e sem Deus. Ao lado do Pai, sem estar ao lado do Pai. Eu acho tão interessante, irmãos, que nós que buscamos fazer a vontade do Pai, Satanás, ele coloca algo tão maligno na nossa mente, que a primeira coisa, quando começa algo dar errado, quando a sua vida não vai conforme você quer, a primeira coisa que ele faz, desista do Evangelho. Não vale a pena. Por que a gente não desiste de tantas coisas aí do mundo? Do emprego bom. Seu patrão às vezes pode falar aquilo que você jamais aceitou, fica atravessado na garganta como uma espinha de peixe, mas você não desiste. Porque você sabe a importância que é o seu emprego para o seu dia a dia, para a sua vida. Por que nós não desistimos da nossa família? Por que você não desiste até de tantas coisas? Por que você não desiste de quando você sonha em querer ter aquilo, ter um carro bom, uma casa boa, você não desiste? Mas parece ser tão fácil quando Satanás coloca na cabeça da pessoa e fala assim, desista do mais precioso na nossa vida. É porque você ainda não colocou Jesus como centro da sua vontade. Você não colocou Jesus como o mais precioso para a sua vida. Você ainda coloca Jesus como terceiro, quarto, quinto plano, talvez, sei lá. E esquece de colocar Ele como a primícia, porque o que Ele nos promete, irmãos, nada nesse mundo vai pagar. Nenhum tesouro é mais valioso do que Jesus. Nem o mundo todo é mais valioso do que Jesus. A maior riqueza do mundo é mais valioso do que Jesus. Porque Ele nos promete uma vida nessa terra e depois dela.
Voltando aqui para José. José é um jovem sonhador. Um jovem que era o queridinho do papai. Jacó também teve uma porcentagem de culpa em querer botar José, porque era o preferido dele e ele simplesmente menosprezava os outros. Ele declarava isso. Mas isso trouxe ciúme, raiva. Algo que muitas vezes nos afasta das pessoas, chama-se falsidade. Falta de você ter uma sinceridade com a pessoa, de você ser sincero, de ser só aquela pessoa. Você acha que ser falso, irmão, é só você falar mal dela pelas costas? Ser falso é você aceitar aquilo que você sabe que não é bom para ela e você está dizendo, é sim, isso é que é bom para você. É você não falar a verdade para a pessoa. A pessoa está cometendo algo errado e você está simplesmente concordando. Não tem coragem de dizer a verdade, não tem coragem de chamar ela e falar assim, você está errado. Isso é que é o verdadeiro amigo, verdadeiro irmão. Não é aquele que passa a mão na sua cabeça, não. É aquele que te chama a atenção no momento que precisa ser chamado. E aqui José é mandado pelo seu pai. Ele nunca pensou que os irmãos de José teriam a coragem de fazer algo com José. Se Jacó imaginasse o que ia acontecer com José, daquela ordem ali para frente, irmão, eu tenho certeza que ele nunca teria mandado José ir lá com seus irmãos. Mas os planos de Deus não é os planos de Jacó. Os planos de Deus não é os planos dos irmãos de José. Os planos de Deus não é os planos de José. Os planos de Deus não é o meu plano. Os planos de Deus não é o seu plano. O plano de Deus é além daquilo que a gente imagina. O plano de Deus, ele já está enxergando a vitória lá na frente, em meio ao caos. Os planos de Deus, ele já está enxergando tudo de bom, aquilo a qual a gente só enxerga tragédia. E Deus sabe dos seus planos e não precisa pedir conselho a ninguém. E ali José chega. E os planos de Deus não podem ser frustrados, que no meio de tantos homens daquele que queriam matá-lo, Deus levantou e falou, epa, matar não. Não vamos derramar o sangue dele, ele é nosso irmão. E ali eles aproveitam que Rubens, aqui tem a história. Rubens saiu. E eles aproveitaram e iam passando os mercadores. Homens que compravam escravos para vender no Egito. Vamos ler. Versículo 29. Um pouquinho abaixo. Eu quero ler. 29 diz assim: quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, dentro rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que é que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupas de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-los, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto por meu filho, até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Irmãos, olha a mentalidade desses irmãos de José. Eles queriam primeiramente matá-lo. Aí depois falou: não, vamos vender. Pelo menos a gente lucra nisso e ainda inventamos uma história para o meu pai, nosso pai.
Você vê que o ciúme era tão grande que eles falam, não é nosso irmão, é o teu filho. A manta do teu filho. Tudo isso, irmãos, a gente para analisar. Quantas coisas nós vivemos no mundo de hoje que é parecida com isso. Irmãos se levantando contra irmãos. Filhos se levantando contra pai. E as coisas acontecendo e todo mundo achando que isso é natural. Mas não é natural, porque a Bíblia fala que o Filho do Homem, Jesus Cristo, Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar a sua noiva. E como é que você está hoje perante a presença de Deus? Perante a vontade de Jesus? Será que você tem coragem de se autoanalisar todo dia e dizer assim, Deus, tem misericórdia de mim? Irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas uma coisa eu tenho em meu coração todo dia, eu me levanto, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida. E que me ajude a alcançar o céu. A caminhar, a caminhada que Ele chamou na minha vida, na vida de cada ser humano. E José ali, irmãos, ele foi levado como escravo. Imagina a mente de um jovem que tinha na faixa de 16, 17 anos, ele foi vendido, levado ali para aquele lugar, qual ele nunca pensou em ir, e chega lá como escravo. E todos nós já sabemos a história. Ele foi vendido para Potifar ali, ele botou aquele lugar para prosperar. Mas na Bíblia toda, irmãos, você lê a história de José, você pesquisa sobre a história de José, você não vê falar que José murmurou contra Deus, você não vê falar que José negou o nome do Senhor, você não vê falar que José quis desistir da fé que ele tinha em Deus. Será que estava como a mente dele, irmãos? Pensando em tudo isso. O que os irmãos fizeram com ele. E ele agora no mundo a qual ele não conhecia nada. É a mesma coisa você chegar assim, me levar um jovenzinho, chegar assim, chegar no centro de uma cidade dessa aí, numa capital dessa, Salvador, Goiânia, São Paulo, e soltar ele lá e falar assim, te vira. Ó. Se vira você agora aí. E ele ainda menos mal que vai ser solto e mandar se virar. E José que estava preso como escravo. Mas os planos de Deus, diga para alguém, são melhores do que os meus. José, ele fica ali, todo momento a gente vê falar que José clamava ao Senhor. Ele adorava a Deus, ele pedia a Deus pela misericórdia, ele pedia a Deus para Deus ajudar ele naqueles momentos difíceis. Ele não pedia simplesmente a Deus e não questionava a Deus por que ele estava ali. Ele não culpava a Deus. A grande verdade é que nas grandes maiorias que a gente passa por situações adversas, a gente acha que Deus está nos castigando. Mas Ele não está te castigando. Ele está te provando. Deus, Ele gosta de provar a gente, irmãos. Sabe para quê? Para ver se você é aprovado. Para ver onde está o seu coração. Será que você tem coragem de servir a Deus no pouco ou só quando Deus lhe colocar no muito? Será que você adora a Deus só quando tudo vai bem? Ou quando as tribulações vier, você vai adorá-lo do mesmo jeito? Assim como Jó falava, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus é fiel para cumprir na minha vida, na sua vida, os planos que Ele tem para mim, para você. Você está enxergando agora o cárcere, mas Deus está enxergando a sua vitória. Deus quer te colocar como cabeça e não como cauda. Deus quer te colocar como governador e não como simplesmente um mero escravo. Que os planos dele são melhores do que os nossos. Mas para isso, Deus quer ver onde está o teu coração. Onde está o seu coração? Será que seu coração está naquilo que você tanto deseja que Deus faça? E depois, se Deus fizer isso, será que seu coração vai continuar na presença dEle? Se autoanalise. Porque
quem pode se autoanalisar somos nós mesmos. Porque só quem conhece mais do que nós mesmos chama-se Deus. Mas você se conhece. Se hoje você ganhasse R$1 milhão, será que você seria a mesma pessoa? Se hoje Deus derramasse uma bênção financeira tão grande na sua vida, será que você continuaria sendo a mesma pessoa? Será que você teria essa capacidade de adorá-lo em tudo? Eu me lembro, não sei por que Deus me trouxe essa lembrança aqui. Uma época, um dia da semana, eu não lembro, que na época aqui na igreja a gente tinha culto terça e quinta. Era um dia da semana, ou era terça-feira ou quinta, eu não lembro. Um dia que estava chovendo. E eu vim para a igreja. Naquela época, eu tocava e cantava. Eu sei que só estava eu, pastor, e se eu não me engano, mais 2 pessoas. Agora eu não lembro quem era. Tinha pouquíssimas pessoas na igreja. Era só umas 4 pessoas mesmo. Estava muita chuva. E chegou um senhor aqui, sentou na cadeira ali. E nós ficamos bem aqui nesse canto da igreja. O pastor nem ligou o som, porque como tinha pouquinha gente, estava chovendo muito. Nós ali fizemos ali aquele culto, todos perto um do outro ali, cantamos uns louvores, adoramos a Deus. E o pastor ia trazer uma palavra, na época eu não era pastor, o pastor Valério ia trazer uma palavra. E Deus mudou toda a forma de fazer o culto. E aquele homem se levantou e pediu uma oportunidade para testemunhar. Irmãos, aquele homem contou o testemunho da vida dele. Tão grande, irmão, que eu saí daqui impactado, eu chorava igual uma criança. E você vê o que é você ter o coração voltado para Deus. Ele teve uma oportunidade tão grande na terra dele, a qual chegou uma mineradora lá que ele ganhou muito dinheiro, e essa mineradora ele pegou amizade com os donos, e os donos colocou ele para abrir uma empresa, para administrar essas mineradoras e ser uma prestadora de serviço para a mineradora, e ele começou a ganhar muito dinheiro. Eu não lembro se era ouro ou o que, era minério de alguma coisa bem valiosa. E ele começou a ganhar muito dinheiro. Ele ganhou tanto dinheiro em menos de 6 meses que ele não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Ele comprou uma mansão. Ele botou 6 carros importados na garagem. Ele fez aquela coisa toda e começou a se afastar de Deus. Não tinha mais tempo para ir para a igreja. Não tinha mais tempo para fazer a obra. Não tinha mais tempo para estar ali adorando a Deus. E começou a se ocupar de tudo, a fazer tudo e ganhar coisas, e o casamento dele começou a ser destruído. Ele não tinha mais amizade com a sua esposa, não tinha mais, e começou a vir a vaidade no coração, e ele simplesmente começou a trair a sua esposa, e ele virou uma tormenta a vida do homem. Só que ele não pensava que aquilo poderia acabar. Ele não se planejou, ele não imaginou algo que poderia acontecer, e de uma hora para outra a empresa fechou, a mineradora fechou, teve um embargo ambiental que fechou, os donos simplesmente fecharam as portas e não deram mais satisfação de nada e sumiram no mundo. E ele ficou com toda a despesa da empresa, porque ele era um prestador de serviço da empresa. Tudo foi para cima dele. Ele vendeu tudo e ainda não conseguiu pagar a todos os funcionários. E ele voltou à lama. Ele voltou ao nada. E ele aqui contando para nós. E ele dizendo que um dia, o que mais doeu não foi ele voltar para a lama. Não foi ele voltar para o zero. Foi ele chegar um dia, o filho dele pediu um pacote de bolacha, ele não tinha dinheiro para comprar. Então, irmãos, tudo isso que eu estou contando aqui, eu não sei porquê, Deus sabe todas as coisas. O Senhor, Ele sempre quer o melhor para mim, para a sua vida, mas Deus sabe e conhece o seu coração.
Quem é você na pobreza e quem é você se Deus colocar na riqueza? Quem é você no pouco e se Deus colocar no muito? É isso que nós temos que nos analisar. Quem somos nós verdadeiramente? Tem um ditado popular que diz que é conhecer o homem, dar poder a ele. E é verdade, irmão. Quantas pessoas você conhece, tem a maior humildade, a maior coisa, mas basta ganhar alguma coisa, basta ter alguma coisa, que você vê a pessoa andar assim. Aí passa por você, você cumprimenta ela. Tudo bom. Porque acha que você só vai querer amizade com ele por interesse. Quem é você? É isso que nós temos que nos autoanalisar todo dia. Irmãos, essa vida nossa é um tic-tac. Todo dia. Tic-tac, tic-tac. Todo dia. O tempo passa tão rápido. A virada de ano foi esses dias, ainda estava aqui o feliz 2021. Nós já estamos no mês de março. No meado de março. Daqui uns dias chega o meio do ano, final do ano, aí você, se Deus permitir, em nome de Jesus, que Ele permita na minha vida, na sua vida, mais um aniversário, mais um ano que vai, mais um ano que passa, e as coisas vão passando, e você fica naquela mentalidade, parecendo que você ainda está do mesmo jeito, parecendo que você ainda está com 18 anos, com 20 anos, e o tempo está passando, e você simplesmente não acorda para a vida, não acorda para aquilo que Deus tem para a sua vida. Os planos de Deus são melhores do que os seus. Os planos de Deus são melhores do que os meus, porque os planos de Deus é eterno, irmão. O nosso é passageiro, o nosso é desse mundo. Temos que planejar, temos que sonhar. Quem não quer sonhar, irmãos, eu não estou dizendo isso. Deus tem o melhor para mim e para você. Quem crê, dá um glória a Deus. Mas o que eu quero falar é que o centro do seu coração, o centro da sua vontade, não pode estar em coisas, e sim no Criador das coisas, no dono das coisas. Porque se Ele me chamar hoje, se Ele te chamar hoje, o que você está fazendo para merecer a vida eterna ao lado do Pai? O que nós estamos fazendo pela morte de Jesus? Será que você tem consciência, pelo menos, de reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz? Por mim e por você? É isso que nós temos que estar todo dia autoanalisando. A maior felicidade das nossas vidas, sabe o que é, irmãos? É você estar de bem com as pessoas. É você ser bem aceito onde você chegar. É você amar as pessoas, não por aquilo que elas podem te oferecer, mas amar porque ela representa algo importante na sua vida. Ela é importante para a sua vida. O maior tesouro que você pode ter hoje em cima da terra chama-se família. Valorize a sua família. Valorize a sua igreja, valorize o ministério a qual você congrega, valorize os seus líderes, valorize aquelas pessoas que pagam um preço em oração, em jejum pela sua vida, pessoas que estão do seu lado para o que der e vier, assim como o Leandro falou aqui sobre as células, nós estamos aí com líderes com excelência, homem e mulher de Deus, que faz por onde te ajudar, buscar fazer algo para te ajudar, para você se levantar perante a presença de Deus. Isso que nós temos que valorizar, porque tudo passará, mas Deus permanece para sempre. Nós estamos aqui, irmãos, para caminhar lado a lado e chegarmos juntos ao objetivo maior que Deus tem para mim e para você, que se chama vida eterna. Qual a vida eterna você quer para você? Você que tem o poder de escolher. Deus deu esse poder, essa autoridade para você, para mim escolher, porque Ele não quer nada forçado, irmãos. Mas o preço a pagar, o preço do pecado, o preço da vontade dessa carne aqui, chama-se inferno. Fogo eterno. Tormenta eterna. Então a palavra de Deus diz, irmãos, que nós temos que morrer para o mundo e nascer para Cristo. O que você tem feito todo dia para você morrer e nascer?
O que você tem feito para todo dia você negar a si próprio e viver para Cristo? Pastor, eu não sei, pastor, por onde começar. Comece com o primeiro passo. O passo mais importante, sabe qual é? Aceitar Jesus e reconhecer o sacrifício dele na cruz. Comece a buscar a Deus. Pai, me dá discernimento do que o Senhor quer para a minha vida. Pai, me ajuda a seguir um caminho a qual o Senhor quer para a minha vida. Não deixa eu andar mais como simplesmente um qualquer não, Pai. Eu quero andar segundo a Tua vontade, o Teu querer, Pai. Que o pecado não venha fazer mais parte da minha vida. Que venha ser um acidente, Pai. Mas que eu venha estar com o coração contrito de me arrepender. Eu li uma frase no Face que eu achei interessante. Ele falou, a frase dizia bem assim: não se afaste de Deus por ter pecado. Fique perto dele até você vencer o pecado. E as pessoas às vezes falam o contrário. Quem sou eu? Eu pequei, eu errei, então eu não mereço estar aqui com... Não, irmãos. Todos nós somos pecadores, mas o Senhor quer um coração arrependido. Aí é que você tem que se achegar mesmo para perto de Deus e falar assim: Pai, me ajuda a vencer esse pecado. Eu não quero, Pai amado, viver mais isso. Eu não aceito mais isso para a minha vida. Aí eu sei que Deus vai agir, irmão. Quando você reconhece que precisa mudar. Quando você não pega seu pecado e coloca ele no colo e fica: meu pecadinho, vem cá, deixa eu te estimar, deixa eu te criar, deixa eu te dar gagal, deixa eu te ajudar a crescer. Mas quando você pega e fala: sai de mim, Satanás, você não tem mais autoridade na minha vida. O preço já foi pago, irmãos. A autoridade de Deus na minha e na sua vida não pode ser simplesmente algo comum, não. Porque Ele é o dono de tudo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus é fiel. Deus tem o melhor para mim e para você. Eu creio no poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Eu creio que Deus ele tem algo sobrenatural para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família. Deus ele já enxerga além daquilo que nós enxergamos. Deus ele não está vendo só essa situação que você está vivendo, não. Deus está vendo aquilo além do que você ainda vai viver. Confia nele que você verá. Você verá. Você ainda vai contemplar a glória de Deus. E eu quero estar finalizando aqui. Se você quiser abrir a sua Bíblia, amém. Se não, só escute, por favor. Em Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Eu quero ler também nessa versão minha aqui, só um minuto. Deixa eu achar aqui rapidão. Tiago. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, verso 12 diz assim nessa versão: Feliz aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. O que você tem vivido, irmãos? A qual você tem falado: Deus, eu não aguento mais. Coloca na presença de Deus, porque Ele vai te aprovar. Ele vai te ajudar. E quando você passar por essa prova, irmãos, a felicidade vai ser tão grande. A felicidade vai ser tão grande que você não vai lembrar. Você não vai lembrar. Irmãos, eu acho engraçado que dores que nós passamos, situações que nós passamos na vida, depois que ela passa, você pode até lembrar, mas não sofre a mesma dor. Eu lembro que em 2005, eu machuquei esse joelho, eu torci o joelho, estourei o joelho, estourei os ligamentos cruzados, eu tive que operar, e eu gostava muito de jogar bola, minha vida era jogar bola, e
esposa sofria muito por causa disso, porque eu dava toda a atenção final de semana para jogar bola, para estar nos cantos com os amigos, e aquilo ali tudo consumia o meu tempo e consumia o meu casamento. E eu ainda, quando ela falava alguma coisa, eu falei, mas eu não tenho vício nenhum, a única coisa que eu gosto de fazer é jogar bola, você quer que eu pare de jogar bola, mas o problema não era jogar bola, o problema é que eu vivia para jogar bola, para disputar campeonato e tal. Mas os planos de Deus são melhores do que os meus. Veio essa lesão em meu joelho, eu tive que operar. Irmãos, eu fiquei com essa perna durante 15 dias imobilizada e comecei a fazer fisioterapia. Quando foi, depois de um mês de fisioterapia, não, acho que não foi um mês não, 20 dias mais ou menos. Aí eu cheguei um belo dia lá, achando que só ia botar os aparelhozinhos, fazer só aquela massagenzinha com os aparelhos, passar um ultrassom, um infravermelho e tal. Aí a doutora falou assim, hoje nós vamos começar a dobrar a sua perna. Porque ela ficou dura, a perna ficou dura. Porque senão ela não volta para o lugar. Irmãos, é uma dor tão intensa, uma dor tão grande, que eu ficava assim, meu Deus do céu. A doutora mesmo falou, se você vier, não venha com vontade fisiológica, viu? Porque o bicho vai pegar para o seu lado. Irmãos, ela começava assim, mandava eu deitar de bruços, e ela começava a dobrar essa perna, parecia que ela estava quebrando a perna novamente. E uma dor tão grande, que para mim conseguir suportar, eu tive que... Todo dia eu chegava e ficava ali pensando em coisas diferentes, para ver se eu passava por aquilo ali. E era engraçado que tinha duas pessoas com a mesma situação que eu. Aí um ficava jogando para o outro, não, começa em fulano, começa em cicrano, para você primeiro escutar o grito do outro, para você depois chegar em você. Mas era uma dor tão grande, irmão, tão grande para conseguir dobrar essa perna novamente. E hoje eu consigo dobrar minha perna normal. Ainda dói um pouco, porque Deus permitiu não curar 100%, não, porque senão eu estaria novamente vivendo para a bola. Não consegui voltar a jogar bola. Mas Deus sabe de todas as coisas. Hoje o que eu vivo não tem bola, não tem dinheiro, não tem nada nesse mundo que seja melhor do que a presença de Deus na minha vida e a felicidade que eu tenho hoje com a minha família, com a minha esposa e meus filhos, com meus irmãos em Cristo, com tudo. Bola não me deixou nenhum vazio. Então o que eu quero falar para você hoje, os planos de Deus são melhores do que os meus, do que os seus planos. Mas temos que fazer algo que Deus só requer de nós isso, confiar e obedecer. Confiar e obedecer. Crer que vai passar. Crer que Deus ele tem algo melhor para mim, para você. E amanhã ou depois você vai estar contemplando e falar assim, glória a Deus, que eu persisti, que eu acreditei, que eu tive fé. E hoje eu estou colhendo os frutos daquele deserto. Hoje eu estou colhendo a bonança daquela tempestade. Hoje eu estou colhendo a alegria daquela tristeza, daquilo que tanto quase me matou. Então hoje, irmãos, eu vim trazer essa palavra de Deus para a minha vida, primeiramente para você. Creia nos planos de Deus. Creia no melhor de Deus para a sua vida, porque vai chegar, irmão. Sabe por que vai chegar? Porque Deus não mente. Porque Deus ele vela pela sua palavra. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É a palavra de Deus, não é a minha, não é a sua, mas é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua. E eu creio no sobrenatural, na minha vida e na sua vida, através do Espírito Santo de Deus.